Foco Regional já está no ar aqui pela Folha Regional. Muito obrigado por você estar novamente com a gente, assistindo, curtindo. Aliás, clica no sininho para que você possa acompanhar a cada novidade aqui dentro do canal do Folha Regional e especificamente do nosso programa Foco Regional, que hoje traz o prefeito de Pedras Grandes, Aguinaldo Felipe. Muito obrigado por estar com a gente, é uma alegria tê-lo aqui para trazer as informações aí para aqueles que nos acompanham, tudo bem? Tudo bem, Eduardo, obrigado pelo convite aí, né? Sempre uma grande oportunidade para a gente falar sobre a nossa querida Pedras Grandes. Magnífico, olha só, prefeito, reeleito, está aí no seu segundo mandato, está dentro daquele planejamento que o senhor pretendia dentro da administração de Pedras Grandes? Olha, eu acho que a minha reeleição em Pedras Grandes, ela é vamos dizer, um exemplo muito claro de que o trabalho focado, com bastante planejamento, ele dá resultado. A nossa campanha foi muito tranquila, né? Não foi com a intensidade toda que fizemos na primeira campanha, né? E o resultado da eleição, então, foi a maior diferença, né, que um prefeito já fez na história, desde a fundação do município, e eu reputo isso ao grande esforço, né, que é reconhecido pela população que a gente faz para desenvolver a cidade. Na sua opinião, o município de Pedras Grandes deixou de ser um município de passagem e estabeleceu-se como uma força natural aqui da região, prefeito? Olha, Pedras Grandes ela é um município que vem com alguns problemas ao longo de muitos anos, né, que é a falta de se suprir essa deficiência por conta das atividades que o município acabou perdendo, que era lá no passado protagonista, e as administrações não conseguiram enxergar. Então é um outro caminho, vamos dizer, para que a economia do município pudesse sustentar. E a adição dentro do nosso planejamento do turismo, eu acredito que sim, tornou Pedras Grandes não apenas um município de passagem, né? Trouxe visibilidade, valorizou tudo, melhorou também a autoestima das pessoas, o investidor local está começando a se movimentar, e aí a gente tem atraído bastante as pessoas de toda essa região, né, que tem visto Pedras Grandes como um destino. O senhor, na sua primeira campanha para estar junto na administração pública, o senhor já tinha uma ideia de turismo, já buscava, já falava sobre isso e acabou que nesse segundo mandato o senhor viu que realmente era um caminho a ser traçado e que iria por isso que o senhor falou de destaque, de se tornar destaque na região, de trazer as pessoas para o município? Olha, Eduardo, eu penso que o turismo é um setor da nossa economia que a região inteira, que o estado inteiro tem que observar. Ele praticamente não tira absolutamente nada, ele não tira nada de nenhum outro setor da administração, muito pelo contrário, ele pressiona o gestor a deixar a cidade cada vez mais planejada, organizada, né, com foco, uma cidade bonita, né, que ela é, claro, primeiramente para as pessoas que ali moram. Então vejo o turismo como algo que nós, os gestores, não apenas na Burel, aqui a REC, no nosso caso, por exemplo, que criamos a rota da imigração italiana, precisamos estar unidos e planejando juntos, porque não se faz também forte esse setor sem que façamos ele de forma conjunta. Esse detalhe que o senhor falou de que a população de Pedras Grandes, aquele que mora lá, que se criou lá, né, esse detalhe de que ele possa aproveitar desse turismo é um fator que me parece que não estava bem ainda na cabeça da população, né, e até para as pessoas de fora. Sim. Ah, não, mas para que tanto turismo? Mas esse foco que o senhor coloca é fundamental, porque o turismo não é para agradar só aqueles que venham para a cidade, mas principalmente para o desenvolvimento do próprio município. Claro, é um produto importantíssimo. Essa circulação que a gente tem hoje
em Pedras Grandes, esse destino que você comentou, que está fazendo com que Pedras Grandes vire aqui para a região, traz para a gente, semanalmente, adição, né, movimenta a nossa economia, a adição de muitos recursos. Isso é importante. Agora, claro, à medida que você vai receber as pessoas, então, na sua casa, você vai procurar estar organizado, deixar a sua casa, então, bonita, limpa, não é? E é isso que faz esse setor com o gestor municipal. Então, Pedras Grandes hoje cada vez mais florida, mais organizada, com muito mais opções. Nós que levamos para lá o aço da Ponte Hercílio Luz, e a gente também está mostrando para a região que é possível, através da reciclagem, se destacar o município com obras baratas, né, com criatividade e, claro, ganha com isso também a nossa agricultura familiar, né? O município como um todo, mas o agricultor, quando a gente trouxe a ideia, então, do turismo, ele resistiu um pouco, por conta de que ele não conseguia enxergar, né, onde é que ele estaria, vamos dizer, ganhando, né, inserido nesse contexto. E hoje ele percebe que só a valorização das áreas, das suas áreas no interior é muito grande, né? Então, com certeza absoluta, que nós precisamos nos organizar em torno desse, vamos dizer, desse grande produto, né? A rota da imigração italiana é um deles, né? E eu acho que, se somar aqui a região sul, que somos 45 municípios, quase 1 milhão de habitantes, né? Temos uma diversidade cultural e de belezas naturais que nenhuma outra região do estado de Santa Catarina tem, e a gente precisa aproveitar isso. O senhor vê hoje o produto da agricultura familiar não só em circulação na cidade, mas em grande circulação mais para fora, não só da região, mas também outros municípios aqui do sul? A gente, o Eduardo, percebe o empresário, principalmente esse ligado ao agronegócio, né? Nós temos hoje 8 frigoríficos, 7 de abate suíno e 2 de bovino. A gente percebe no comentário deles o quanto a valorização da marca Pedras Grandes ela está ajudando, fazendo com que eles possam vender mais, né? Então, isso é nítido, né? E tudo aquilo que é relacionado à nossa agricultura familiar, não só essa valorização, então, imobiliária que nós tivemos por conta dessa busca muito grande de áreas, né, pequenas áreas para se comprar em Pedras Grandes e se empreender na área do turismo, mas esse produto também é produzido por ele, né, como o nosso caso lá, o vinho Goethe, o salame, o queijo, a farinha de milho, né? Isso tem ganhado força, a marca também tem sido alavancada como acompanhando esse ganho que tem a cidade como um todo. A gente está falando de turismo, a gente está falando desse desenvolvimento que o senhor traz, desse potencial para a cidade, mas a gente ainda não falou nesses pontos turísticos, né? Essas peças da Ponte Hercílio Luz foram especificamente para quais monumentos? No que foram usados, prefeito? Olha, Pedras Grandes é o único município do estado de Santa Catarina a trazer, então, parte desse aço da Ponte Hercílio Luz. E uma pena que o restante desse material acabou sendo vendido pelo governo do estado e foi embora lá para o Rio Grande do Sul. Fizemos um apelo muito grande ao governo naquela oportunidade para que não deixasse isso acontecer por conta da história que tem esse material. 5 pontes desse modelo, digamos assim, foram construídas no mundo, temos só 3 em atividade, uma delas é aqui em Florianópolis. Ou seja, quando você fala em Santa Catarina, fala na capital, a primeira coisa que lhe vem à cabeça é justamente a Ponte Hercílio Luz. E nós deveríamos ter incentivado mais, discutido mais a utilização desse material. Eu me adiantei e acabei levando, foram mais de 40 carretas desse material para Pedras Grandes. Hoje nós temos uma série de equipamentos que destacam Pedras Grandes, construídos com esse material. Nós temos uma pirâmide ali no Parque Casa dos Arcos, logo na chegada da cidade, o 14 bis também em tamanho real, o único do estado de Santa Catarina. A torre essa pirâmide é a maior do estado também, com o material da Ponte
Hercílio Luz, são 14,30 metros de altura. O 14 bis, nós temos aí aquela ponte arqueada, né? E estamos construindo agora a mini ponte Hercílio Luz, é uma réplica, então, chama Aquiles Piuco, é uma ponte pêncil que nós temos ali próximo ao Paço Municipal, que então vai ser reconstruída então com esse aço original da ponte Hercílio Luz. Estamos construindo também uma roda d'água, que vai ser alocada aí na foz do rio Pedras Grandes, ao rio Tubarão, logo na nossa ponte central, e essa roda d'água terá 11 metros de altura, impulsionada pelo rio Pedras Grandes. É uma forma também de mostrar para as pessoas como se o italiano lá atrás se utilizava dessas quedas d'água para produzir através da roda d'água essa força mecânica para tocar então seus engenhos. E nós colocamos aqui a primeira obra que fizemos, o primeiro equipamento, digamos assim, que homenageou o cicloturismo foi uma bicicleta feita com olhares originais daqueles tirantes da ponte Hercílio Luz. Então, uma série de equipamentos. Além disso, claro, nos utilizamos desse aço também para substituir as longarinas de madeira em 33 ou 36 pontos, se não me falha a memória, no interior do nosso município. Essas longarinas de madeira já danificadas, à medida que então a prefeitura era suscitada a fazer a reforma dessas pontes, a gente já então substituiu com esse aço da ponte Hercílio Luz. Então, serviu bastante para nós lá, para bastante coisa. Então não serviu só para a questão turística, né? O senhor teve essa visão de, opa, é um material que é possível a gente reforçar também a estrutura para o cidadão e, podemos dizer assim, não se incomodar mais é muito longe, mas não se incomodar tanto, né? Não se incomoda tanto. Para você ter uma ideia, nós compramos, o município não tinha escavadeira hidráulica, compramos duas logo no início da primeira gestão e não tínhamos um caminhão para fazer o transporte desse equipamento. Também essa chamada prancha para o transporte desse equipamento foi construído com aço da ponte Hercílio Luz, a nossa própria equipe, então lá da infraestrutura que constrói. Agora nós estamos terminando de construir que eu acredito que deva ser o carro de boi mais pesado do mundo. Nós abrimos, inclusive, uma solicitação no Guinness Book para que seja avaliado, porque se temos essa condição, né, de buscar essa condição de ter esse equipamento mais pesado do mundo. Lá em Pedras Grandes nós, então, homenageamos o modal ferroviário, que passou por Pedras Grandes durante 90 anos, sim, colocando uma locomotiva, e a cobertura dessa locomotiva também é aço original da ponte Hercílio Luz. O transporte aéreo, né, com essa homenagem que fizemos ao Santos Dumont. Agora, a primeira gôndola também executada com material reciclado, com placas então, de trânsito, de sinalização de trânsito descartadas pelo DEINFRA e doadas a Pedras Grandes. E agora a gente está fazendo então uma homenagem ao agricultor familiar, agricultura familiar como um todo, né, especificamente, claro, de Pedras Grandes. Com esse carro de boi, fizemos 2 bois, um artista que mora aqui em Tubarão construiu para a gente ali no Parque Casa dos Arcos, e agora o Johnny de Bona Porton, que é um metal mecânico que trabalha conosco, então está terminando de fazer esse super carro de boi construído com talas originais da ponte Hercílio Luz também. E ele vai ficar na praça? Ele vai ficar no Parque Casa dos Arcos, certo, na chegada da cidade. E a torre, prefeito? Olha, a Torre de Pisa nós estamos indo agora para a 4ª licitação. Estou branqueando rapidamente o cabelo porque não é fácil. Primeiro, mas é a menina dos olhos, né? Com certeza absoluta. Vai ser o primeiro museu digital interativo da colonização italiana. Nós vamos contar essa história da imigração italiana, e não apenas da imigração italiana, mas desde Laguna, que é uma das cidades mais antigas do Brasil, e toda a história que envolve Laguna, a colônia portuguesa, Anita Garibaldi, o Giuseppe, a República Catarinense, enfim, toda a história do desenvolvimento econômico dessa região. Claro que o foco inicial é um museu digital interativo da colonização italiana. O objetivo é criar essa opção, essa oportunidade para as pessoas
para contar um pouco da história da sua família. E quem conhece bem isso, claro, são os familiares, né? Então, esse museu, ele vai ser, vamos dizer assim, uma espécie de espaço que vai condensar todas essas informações, desde a árvore genealógica da família, os documentos antigos que podem ser digitalizados e disponibilizados nesse espaço. A estrutura física são quase 30 metros de altura, nós temos 8 metros de diâmetro, um elevador central, ao contrário daquela de Pisa, né, que são 2 cilindros apenas, e entre um e outro, então essa escada helicoidal que te leva ao topo. O nosso terá um elevador central e o protagonismo maior é a inclinação desse edifício, né, que tem então em torno de 1.000 toneladas de aço e concreto no dia da inauguração. Mas, claro, esse desafio, digamos assim, né, de se construir um prédio como esse é grande, né? Nós estamos enfrentando essa última licitação agora, foi a terceira, né? Tivemos problema com a empresa aqui em Jaguaruna e acabamos por fazer então uma rescisão amigável e agora preparando então para lançar uma nova licitação. Mas temos já 70% do edifício construído. Até o fim do ano, a previsão ou não? Vai passar um pouquinho? A nossa expectativa é até o final do ano. Até o fim do ano. Porque os itens decorativos, essa parte externa, então ela vai ser feita de fibra de vidro. Eu acredito que é mais rápido, né? Porque é uma forma, né? Uma produção em série, porque são peças iguais, então acredito que vai ser rápido. Então, a nossa expectativa é final do ano, mas hoje não dá mais para garantir que final do ano nós consigamos aí fazer a inauguração. Talvez agora no dia 28 de abril do ano que vem, que é a data que marca aí a chegada do imigrante italiano em Azambuja. Agora, além dessa sua expertise de olhar lá para frente, de ver dessa visão futurística, podemos dizer assim, e turística, né? Melhor dizendo, a amizade, essa parceria com essas cidades italianas ou com a cidade italiana, isso foi também um facilitador, prefeito? Valeu a pena? Está valendo? Olha, nós fizemos o pacto com a cidade de Belluno, na Itália. Isso é importante, que a gente enfrenta agora uma dificuldade muito grande, um desestímulo, posso dizer assim, até por conta desse decreto que acabou virando lei lá, chamado Decreto da Vergonha, o 36, que visava, né, e acabou por então eliminar qualquer possibilidade a partir do neto do imigrante obter a cidadania italiana. Nós nunca tivemos foco na cidadania italiana especificamente, mas é um direito posto na Constituição italiana há mais de 100 anos. Então, essa maneira com que a Itália agora tramitou esse decreto em 30 dias, sem nenhum tipo de debate, de discussão, acaba por desestimular esse trabalho que a gente faz ligado à nossa cultura italiana, porque, claro, a gente não tem como olhar para trás e não enxergar que em 1877 os primeiros imigrantes estavam chegando aqui no sul de Santa Catarina. Comemoramos agora numa grande festa na Assembleia Legislativa os 150 anos da imigração italiana, da grande imigração. E a resposta que tivemos da Itália foi essa, então, da aprovação desse decreto e é claro, impede que as pessoas possam alcançar aí essa condição que nós tínhamos de italiano. Essa motivação da Itália, ela se explica por conta da pressão norte-americana, não apenas em relação à Itália, mas os outros países, porque o passaporte italiano, claro, ele é um passaporte muito forte, te permite circular em mais de 150 países do mundo sem a necessidade do visto. Essa é uma preocupação, mas eu acredito que não poderia ter sido, nós não poderíamos ter sido jogados, vamos dizer, fora, né, por parte da Itália, porque o país tem 60 milhões de habitantes e tem 100 milhões de ítalos descendentes. E o governo atual da Premier Meloni sempre disse que essa condição é um patrimônio da Itália, fora da Itália. Então, isso acabou desestimulando um pouco esse trabalho que a gente vinha fazendo, também para, claro, adicionar
mais força nessa roda virtuosa do turismo. Mas a gente segue. E a parceria, claro, das prefeituras ela é necessária, porque a rota da imigração italiana, ela começa em Azambuja. Nós somos 3 colônias de imigrantes italianos aqui no sul de Santa Catarina. A primeira é Azambuja, em 1877, depois temos a de Grã-Pará, que é ainda no governo do imperador Dom Pedro II, e depois a terceira já no governo republicano, que é a de Nova Veneza, que aliás é um destaque para a nossa região, Nova Veneza, por conta da gastronomia e de todo o trabalho que eles fazem relacionado a isso há bastante tempo. Mas é necessário que essa integração ela exista. Um pouquinho de administração, o senhor falou que adquiriu 2 maquinários aí, né, na prefeitura, agora recebeu um carro da Câmara de Vereadores. A frota está contente? E eu já emendo uma outra pergunta sobre a relação com a Câmara. Está uma relação boa, visando o desenvolvimento da cidade, ou ainda não se desenrolaram as bandeiras políticas, meu filho? Olha, no começo não, né? Porque foi uma das últimas câmaras a resolver esse problema judicial proposto lá pelo vereador Otávio Cittadini, que então discutia aí a questão da proporcionalidade. A Câmara de Vereadores de Tubarão, por exemplo, tem 66%, se não me falha a memória, da proporcionalidade atendida. A proporcionalidade ela é posta na Constituição, né? E é claro que a gente atende à medida do possível, porque moramos num país onde o processo é democrático, né? Então, se não tem acordo, nós vamos para o voto. E isso aconteceu em Pedras Grandes. Descontente, os vereadores da oposição acabaram buscando então essa discussão judicial, que acabou se arrastando aí por 5 meses. Mas agora não, agora tudo resolvido. Nós temos uma Câmara hoje alinhada que está fazendo aquilo que deve fazer, que é discutir a política pública importante para o desenvolvimento do nosso município lá de Pedras Grandes. E o carro, um equipamento que estava lá na rua parado, porque a Câmara nem uma garagem não tem, e a nossa proposta, através do vereador Tarcísio Fernandes, foi de que esse carro então fosse doado para o sistema de saúde, para ajudar aí nos trabalhos da Secretaria. E a sua frota está contente? Porque a gente tem umas estradas rurais, que é o potencial maior, né? É o que tem mais quilometragem no município, né? Sim. Então precisam de carros, vamos dizer assim, mais fortes, apesar do seu cronograma de sempre estar deixando as vias em condições. Não, temos uma frota contente. Hoje na Secretaria da Saúde, eu acho que um dos poucos municípios que presta esse trabalho de buscar, de levar até para as consultas aqui no Sistema Regional de Saúde. A saúde de Pedras Grandes vai muito bem. Nós temos acordos feitos com o Hospital Nossa Senhora da Conceição de Uruçanga, temos também com o Santa Otília de Orleans e também o de 3 de Maio. Fizemos agora, a gente paga aqui um valor mensal também para a emergência do Nossa Senhora da Conceição de Tubarão. O primeiro município a implantar o sistema de telemedicina em Pedras Grandes, é o município de Pedras Grandes, que agora toma conta não só da região, do estado de Santa Catarina, é um caminho sem volta também a telemedicina, e estamos construindo, fazendo um investimento de praticamente 5 milhões de reais num prédio atualizado, que será uma espécie de unidade básica, uma unidade de pronto atendimento. Não exatamente nos moldes dessa que está sendo construída aqui em Tubarão, porque ela gera um custo fixo que ainda, vamos dizer, não é sustentável para a administração pública de Pedras Grandes, mas uma área com mais de 2.000 metros quadrados, e que eu tenho certeza, vai ser suficiente para mais 20, 30 anos aí, o desenvolvimento de Pedras Grandes. O senhor pensa atender em horário diferenciado? Diferenciado, das 7 da manhã às 10 horas da noite. Isso a população vai ter à disposição. Disposição, principalmente esse horário das 6 às 10, eu acho muito importante, porque as pessoas aí não precisam sair do seu trabalho para, às vezes, aquela consulta que pode esperar. E o sistema regional, que nos apoia bastante. Eu acho que esse é um tema, inclusive, regional, que nós precisamos ampliar o debate, a discussão, a função do Hospital Nossa Senhora da Conceição de Tubarão como hospital regional ou não, ou a construção de um hospital regional
aqui para Murel, é necessário que esse debate ele aconteça, né, com a sociedade e com os gestores de toda essa região. Politicamente, prefeito, o senhor está no seu segundo mandato, não vai mais à reeleição. O senhor já pensa algo, vai deixar mais para o fim? Tem esse pensamento já ou não? Da aposentadoria. Aposentadoria. Olha, isso muita gente nos questiona com relação ao futuro político, mas a ideia era, inicialmente, dar essa contribuição para o desenvolvimento lá da nossa terra. O município vinha, como disse, sem um rumo, né? Hoje tem um rumo muito claro, nós temos um grupo político muito forte. Aquilo que nós criamos também no imaginário dessa nova geração é que esse rumo não pode ser perdido, né? E temos uma série de líderes lá que têm condição de tocar esse projeto para frente com certeza absoluta. Mas eu não tenho absolutamente nada ainda definido com relação ao futuro político. E isso vai passar também para uma outra decisão que já intimaram o senhor também, conversas já tiveram, permanece no Partido Progressistas, tem a ideia de ir para outro ou isso é para mais tarde também? Olha, Eduardo, essa questão do Progressistas, ela não tem, então, assim, não é uma motivação, essa discussão se sai ou se fica, não é uma motivação relacionada à relação que nós estamos, vamos dizer, reestabelecendo com o governo do Estado. Ela é relacionada ao descontentamento, da forma com que o partido vem sendo conduzido há muito tempo. A gente reconhece a importância do senador Esperidião Amin no contexto da política brasileira. Ele é um político nacional, não é apenas do estado de Santa Catarina. Nós perderíamos muito com a saída do cenário político do senador Esperidião Amin. Agora, essa questão paroquial do estado de Santa Catarina e a relação da gestão do partido com a base, com a sua base, os vereadores, os prefeitos, ela é muito deficitária. Ao longo desse tempo em que eu estou no Progressistas, nós fizemos uma reunião só para discutir, sem a presença do senador Esperidião Amin, para discutir essa falta de comunicação do comando com a base. E agora eu acho que esse acordo feito lá em cima e verticalizado toda a base da fusão e da criação da federação com a União Progressistas, e eu particularmente deixei claro que não estava contente. Então, se sair do partido, essa vai ser a principal motivação. E dentro dessa linha, alguma conversa mais afinada com outro partido ou ainda não? Não, ainda não, mas conversas, quem é político conversa diariamente sobre o futuro, e quem faz a gestão tem que observar sempre, claro, o melhor caminho para aferir, então, os melhores resultados para o seu município. Não tem nenhum direito de não observar isso. Tenho conversado com o PL, tenho conversado com outros partidos também, mas estamos ainda caminhando. Relacionamento com o governador, tudo certo, apesar de várias ações que foi município e governo do estado, nada pessoal. Absolutamente. Na política a gente não enxerga, não age olhando essa questão pessoal, até porque eu conheci o governador agora há pouco tempo, então não tenho absolutamente nada contra ele pessoalmente. Agora a interrupção desse contrato, dos pagamentos desse contrato da segunda etapa da rodovia da imigração italiana, claro, não respondi, que me incomodou bastante, porque essa é uma via estruturante que corta então o território do município praticamente ao meio, e é o pagamento de uma dívida antiga com a colônia Zambuja, 1877, e lutamos bastante no primeiro mandato para então estabelecer esses acordos, esse entendimento através dos convênios. Quando houve a interrupção, claro, eu procurei fazer aquilo que a população esperava de mim, lutar e brigar para que esse contrato voltasse a ser executado, cumprido.
deu certo, né? E 2 anos praticamente depois, tenho 2 conversas já feitas com o governador Jorginho Melo e reestabelecido aí agora a nossa caminhada, digamos assim, do município em relação à participação que o governo do estado pode ter lá, né? Eu acredito que quem ganha é o município, quem ganha é a população. Perfeito. Agnaldo Felipe, prefeito de Pedras Grandes, eu agradeço, o tempo passa rápido, mas acredito que a gente conseguiu passar informações necessárias e fico contente por o senhor estar aqui nessa conversa aberta, falando sobre o município e a sua administração. Muito obrigado. Olha, eu aqui agradeço, né, estar aqui e conceder essa entrevista, fazer esse bate-papo contigo, que é um Pedras Grandense, né? Eu cobro sempre dos Pedras Grandenses, né? A importância lá do nosso município em relação àquilo que a gente exportou, né, para a região com qualidade, como é o teu caso, neto de um ex-prefeito, como o senhor Denis Zabotti, é uma satisfação, um prazer. Eu agradeço também o Folha Regional pela oportunidade. Maravilha, esse foi o prefeito de Pedras Grandes, Agnaldo Felipe, e obrigado a você por estar sempre aqui com a gente no Foco Regional. Mais uma vez, vai lá no sininho, clica, fique sabendo das novidades aí do canal do Folha Regional, mas principalmente aqui das nossas entrevistas no Foco. Um grande abraço e até a próxima!